Eu sou a Mara e te ensino a fazer bebês reborn hiperrealistas e a lucrar pelo menos R$ 3.000 por mês. E vamos aqui novamente responder algumas perguntas que são feitas constantemente na maioria das redes sociais. Quantas cores é preciso para fazer um bebê reborn? Quantas cores você acha que é preciso para fazer um bebê reborn? Para fazer um bebê reborn, depende muito do que você pretende fazer. Às vezes, você pretende fazer um kit pequeno, com tendência a ser um prematuro ou um bebezinho que acabou de nascer. E às vezes, você pretende fazer de um kit maior também um recém-nascido. É possível? Claro que sim. Mas a quantidade de material que você vai usar para cada uma dessas fases é diferente. Se você vai fazer um recém-nascido prematuro, você vai usar ali mais ou menos umas 18 cores. Isso se você não souber trabalhar com as cores. Você vai comprar uma cor para cada coisa. Se você já souber trabalhar com cores, se tiver alguma noção de mistura de cores, de juntar as cores básicas e fazer delas outras tonalidades, aumentar o tom, diminuir o tom, mudar a coloração, com poucas cores você consegue fazer um bebê reborn. Tudo depende do seu entendimento de cores. Eu poderia dar uma lista de milhares de cores e dizer, olha, você precisa de todos esses. Precisa realmente de todos esses? Depende. Depende do método, depende do que você quer fazer, principalmente do que você quer fazer. Eu tenho feito bebês do prematuro ao bebê de 60, 61 centímetros, que se considera um bebê bem maior. Não é uma equivalência real, porque bebês de 58, 60 centímetros até nascem por aí. Mas e o material que eu vou gastar para fazer esses bebês? Se eu vou fazer um prematuro, eu vou precisar de muito mais cores. Como eu disse, a não ser que eu entenda que eu consigo modificar as cores e transformar as cores num tom mais escuro, num tom mais claro, que eu consiga fazer uma misturinha de cores e a cada vez que eu vou pintar, eu crio uma tonalidade diferente. Eu mesmo fiz o bebê recentemente, é um bebê com corpinho de vinil, então entenda-se que tem mais o corpinho para pintar. E eu usei exatamente essas cores. Aqui eu tenho 9 cores. Por que eu tenho 9 cores aqui? Porque eu coloquei uma a mais para o caso de eu resolver clarear ou escurecer uma sobrancelha. Então, eu tenho aqui uma cor mais escura de sobrancelha e uma cor mais clara. Se eu resolvo fazer uma cor intermediária, eu junto as duas cores. Para o restante do meu trabalho, eu usei 3 tons de vermelho. Eu usei um Lip Blush Nail, que é aquele vermelho mais abertinho. Eu usei o Quinacridone Crimson, que é aquele vermelho um pouco mais queimado, um vinho um pouquinho mais queimado. E usei o Wild Purple, que é aquele vermelho arroxeado. Então, aqui já são 5 cores, né? Que outra cor eu usei? E é opcional. Eu usei o Ultramarine. Por que eu usaria o Ultramarine? Para escurecer 2 tons de vermelho. Eu junto 2 tons de vermelho, um mais vivo, um mais fechado, e quero escurecer essa tonalidade. Eu uso mais um tom do azul. Então, aqui, se eu optei por usar o azul para escurecer as cores e optei por 2 tonalidades para fazer a sobrancelha, eu tenho aqui 5 cores. 5 cores, né? Eu tenho 2 vermelhos, eu tenho o vermelho arroxeado, eu tenho 2 de sobrancelha, um tom mais claro, um tom mais escuro, e o ultramarine, que é opcional, se eu quiser escurecer um pouquinho mais, coisa que eu posso fazer se eu souber dosar
os tons de vermelho. Se eu souber dosar o Wide Purple com o Crimson e com o Lip Blush Nail, eu nem preciso do Ultramarine. Eu não preciso do azul mais escuro. Eu vou aqui trabalhando com essa coloração e escurecendo um pouquinho mais. Quero clarear, um pouquinho mais de diluente, quero escurecer, um pouquinho menos do diluente. Ou um pouquinho mais da tinta. Então, vejam que a quantidade que eu vou usar de tinta para fazer os bebês, para que eu consiga fazer um bebê do começo ao final, eu preciso de poucas cores se eu souber trabalhar com cores. E se eu seguir um método, eu preciso estar acompanhada de uma metodologia, a não ser que eu já tenha facilidade, eu já entenda de cores, eu já consiga transformar as cores em outras tonalidades. Então, eu pouco vou usar de variações de cores. Eu vou criar as minhas próprias cores. Então, olha, eu digo e provo, porque quem me acompanha aí sabe que eu falo aqui o que eu realmente faço, e eu mostro aqui o tanto de cores que eu usei. Vou aqui descrever cada uma e para que eu usei, tá? Para fazer um bebê do começo ao fim, sem deixar nada, nenhuma cor para colocar, sem deixar o bebê menos realista. Sim, eu coloquei poucas cores, porque eu consigo transformar as cores num tom mais claro, um tom mais escuro e fazer a mistura das cores. Então, vamos lá. Para quem entrou agora, eu vou avisar aqui que hoje nós estamos sem YouTube, porque na minha região não tem internet, eu estou no 4G, tá? Então, a minha região todinha aqui está sem internet hoje, boa parte do dia, e só volta à noite. Então, para quem entrou aí, eu estou vendo que algumas pessoas entraram depois, eu vou aqui mostrar novamente que eu fiz um bebê inteiro, com corpo de vinil, quer dizer, eu usei um pouquinho mais de tinta, né? Apesar do bebê ser pequeno, eu usei um pouquinho mais de material. Se eu vou fazer um bebê maior e eu não tenho o corpo de vinil, talvez eu gaste mais ou menos a mesma cor. Se eu vou fazer um prematuro, eu vou ter uma grande quantidade de cores, porque para quem já está na arte sabe que lá eu vou fazer manchinhas de várias cores e tal. Para quem ainda não está, vai saber que com o básico é possível fazer um bebê do começo ao fim com poucas cores, se usar uma metodologia. Se sair fazendo a esmo, pegando aqui um vídeo ali, talvez consiga, eu espero que consiga. Mas talvez você gaste mais material do que precisa. Talvez por não ter conhecimento, não ter nenhuma metodologia, você gaste muito mais material. E isso acontece e é bem comum de acontecer. Repete-se muito isso, ouve-se muito isso. Nossa, me pediram milhares de cores e eu não gastei nem a metade. Por quê? Porque você não tinha um método, você não seguiu o método. Então vamos lá, para fazer um bebê básico, que essa pergunta é recorrente. Ah, você pode me dar uma lista de cores para eu fazer, para eu comprar para eu fazer um bebê reborn? Posso. Mas você vai fazer o bebê reborn que você quer ou que eu ensino. Eu tenho que dizer para você que com essa pouca quantidade você vai conseguir fazer um bebê reborn, mas eu tenho que mostrar isso para você. Como que você vai trabalhar com essas cores? Se essas cores realmente vão ser eficazes, vão ser eficientes para fazer a coloração que você deseja, né? Então, vamos lá. Usei lá, dos vermelhos, 3 cores. Tá aqui. O Crimson, que é aquele vermelhinho mais escuro. Eu usei o Lip Blush Nail, o vermelhinho mais aberto. E eu usei o Eyelid Purple, que é aquele vermelho mais arroxeadinho. Vou abrir, para quem não conhece as cores, esse é mais roxinho, tá? Dá para ver que ele tem um tom de vinho bem tinto, é aquela uva bem escura, tá? São esses 3 tons de vermelho que eu usei para fazer um bebê de cabo a rabo, tá? Usei lá o Halciena, o ocre, né? Para quem não conhece, é aquele tom de ocre, tá? Usei o Halciena. Usei o V in Blue, que é um pré-mix, que já vem pronto, né?
Para quem não tem o Vein Blue, não precisa comprar. Como se faz uma cor de veias? Eu usei esse para veias, eu usei esse para transparências, usei esse para fazer as manchinhas de frio, o mesmo tom de azul. Veja que eu já economizei um monte aí. Para quem não tem essa cor, pode fazer um tonzinho de veia usando um verdinho, se tiver, de repente, eu só tenho verde. Tudo bem, usa um verdinho, coloca um pouquinho de azul nesse verdinho, se você tiver, caso você não tenha e pretenda não comprar todas essas cores de azul, pretenda não ter que fazer essa coloração, para ficar mais prático, usa o Vein Blue, é uma cor pronta. Bem diluída, ela serve para as transparências, serve lá para as manchinhas de frio, serve para as veias, serve para tudo que você for usar de azul na coloração, tá? Então, usei aqui até agora 5 cores. Eu usei o Blue 8, porque usa-se o Blue 8 bastante para quem precisa neutralizar um kit pêssego um pouquinho mais amareladinho, vai usar o azul com certeza, e vai usar no processo de pintura aqui e ali uma tonalidade de azul, serve até para o brilho dos lábios, né? Então, aqui estão 6 cores. O ultramarino, como eu disse, é opcional, tá? Se você não consegue lidar bem com os tons de vermelho a ponto de escurecer e não precisar do azul, aí sim tenha um tom de azul um pouquinho mais escuro que você vai usar o mínimo, é uma pontinha de pincel. Então, vamos dizer que você quer sim. Então, até aqui, você vai já estar usando 7 cores. E qual foram as outras 2 cores que eu usei? Que eu reservei para usar e já usei? O Raw Amber, que é aquele escuro, aquela tonalidade marrom quase café, é um café mais queimadinho, né? Que eu uso tanto para sobrancelha quanto uso para banhos. Eu uso também o Raw Siena para banhos, são 2 cores que eu uso para banhos e para outras cores. Para fazer a cartilagem do ouvido, para a pontinha do nariz, aonde você quiser dar uma luz, você vai no Raw Siena. E o Burnet Amber, esse Burnet Amber Light, que misturado com o Raw Amber me dá uma coloração mais escura de sobrancelha, um pouquinho castanho avermelhado. Então, vejam que dá para fazer um bebê com 4, vamos contar bem certinho, 9 cores, tá? As 9 cores que eu usei para fazer o bebê reborn, sendo que o ultramarino aqui é opcional, né? Podemos até tirar 8 cores. Dá para fazer um bebê reborn com isso? Dá. Técnica básica, iniciante. Aquela pessoa que nunca fez e vai fazer seu bebê reborn pela primeira vez, usando essas cores, consegue fazer. Detalhe, com o diluente líquido, aquele diluente para tinta óleo que nós sempre falamos aqui. Tem que ser para tinta óleo, porque as tintas, a maioria são base óleo. Tanto as tintas Gênesis, que já não estão mais no mercado, quanto as Alva e Gol, que já estão no mercado e já tem no Brasil para vender, e inclusive estão em promoção. Quem quiser comprar, corre lá para ver lá no site do Universo Reborn, porque estão em promoção. E tem as tintas nacionais, né? E tem também uma tinta que chama-se BC, chama Beatriz Clemente. Quem não tem a Beatriz aí, olha no Instagram, procura lá, vai ver que ela também desenvolveu já produtos que vão para a Europa. E se vão para a Europa, logo eles desembarcam por aqui também. Então, são produtos novos no mercado para quem nunca fez bebê reborn, não está nem sabendo que a Gênesis existia. Então, vai entrar de sola nos novos produtos, claro. Vai aprender com os produtos que estão no mercado. Produtos base óleo com diluente líquido para tinta óleo, né? São os produtos mais confiáveis do mercado e é isso. Para a selagem e para o início da pele, aquela pele do vinil que vem lisa e brilhosa, precisa de uma textura. Então, você vai usar os vernizes e vai usar o tine na finalização e no início do trabalho.
mais tintas, essas cores que todo mundo me pergunta, que cores? Você pode fazer uma listinha de tintas? Gente, eu até posso fazer como eu fiz agora, mostrar aqui 8 cores básicas que você consegue fazer um bebê reborn. Mas cada método pede uma tonalidade, cada método mostra de diferente maneira a pintura. Cada kit que você for pintar, você vai gastar mais ou menos. Por exemplo, vai fazer um bebê maior. É um bebê quase, não é o toddler, não é o grandão, mas já é um bebê tipo 60 centímetros. Ele já não tem manchinhas de frio. Então, ali você já não vai usar algumas cores, né? Você precisa ter os básicos, sim, para que você possa viajar e fazer qualquer tipo de bebê de qualquer idade, pode fazer com essas cores básicas. Claro que existe uma metodologia para tudo isso. Então, é muito vago eu chegar aqui e dizer, olha, você vai lá e compra assim 8 cores de tinta e digo as cores. Tá, mas eu preciso mostrar para você que isso é possível, que você consegue fazer um bebê reborn 100% do zero absoluto até ficar um bebê hiperrealista usando uma metodologia. Eu preciso provar que você consegue, né? Então, se eu estou dizendo que consegue, é porque você vai perceber, você vai ver. Para quem me acompanha aqui, já viu bastante os meus bebês, já me acompanhou, já me viu pintando, já me viu fazendo. Tem muitos vídeos aí mostrando como fazer, que cores usar para sobrancelha, ensinando a fazer sobrancelha e principalmente ensinando a fazer exercícios para fazer as sobrancelhas, né? Eu vou ver quem está aqui comigo, porque tem algumas pessoas novas que entraram agora e que eu quero saber de onde são, quem são, se já fazem bebê reborn e se querem que eu repita aqui as cores, as coisas que eu estou indicando. Quem está aqui há mais tempo comigo sabe que eu repito para quem quer saber, para quem acabou de entrar e não me custa nada, tá? Então eu vou ver quem está aqui e ver se vocês têm perguntas para fazer a respeito disso, porque as perguntas normalmente elas vêm depois. Não fique intimidado em perguntar. As perguntas às vezes vêm depois em outras redes sociais, mas pode perguntar aqui que eu respondo, e mesmo que o assunto não seja esse hoje, pode perguntar também, tá? E hoje eu não estou no YouTube porque nós não temos internet na minha região. Tá todo mundo sem internet aqui perto. Então eu estou só no 4G, mas a live ela vai ser postada no YouTube e no Facebook hoje é terça, na quinta-feira, tá? A live que como? De quinta amanhã. A de quinta-feira passada vai ser postada amanhã, porque hoje não temos como postar, porque a internet está totalmente fora, tá? Então, amanhã ela vai ao ar no YouTube e no Facebook, e a de hoje vai na quinta-feira, ok? Então, eu vou ver quem está aqui, para poder ver se vocês têm pergunta. Patrícia Aquino, seja bem-vinda. A Jane, a Letícia, a Rúbia, a Débora, a Ingrid, a Daiane, a Lilian, Zeneida, a Alexandra, a Margarete. Então, sejam bem-vindas as pessoas novas aqui, tá? Que bom que estão aqui. E se tiverem pergunta, por favor, façam perguntas. Que bom que vocês gostam dos vídeos e das lives. A intenção é sempre esclarecer as perguntas. Eu digo sempre que as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês, fazem com que eu melhore tudo que eu já aprendi. Todo conhecimento que eu adquiri só melhora, porque são dúvidas que às vezes se repetem muitas vezes, e às vezes eu também tenho, né? Às vezes assim, a gente não percebe que uma coisinha fugiu aqui, outra fugiu ali, que a gente deixou de ir ali pesquisar um pouquinho mais a fundo, e que dá para aprender mais coisas, e que dá para a gente fazer bebê reborn de qualidade, fazendo com honestidade, usando as tintas certas, usando uma metodologia certa, para que isso fique um bebê hiperrealista. Quem me acompanha aqui sabe que eu faço questão disso e faço questão de mostrar de pertinho, mostro os detalhes, porque é assim que a gente se ajuda, né?
Um bebê recém-nascido sempre tem que ser vermelhinho ou posso fazer uma pintura mais suave? Tenho medo de exagerar no vermelho. Essa é uma pergunta muito boa, viu, Letícia? Os bebês recém-nascidos nem sempre, seja bem-vinda, Daniela, nem sempre são bem vermelhinhos, a não ser os prematuros, né? Eu tenho dito sempre que os prematuros nós temos que levar em consideração duas etapas. Aquele que acabou de nascer, então vamos dizer que uma mamãe pediu para você fazer aquele bebê prematuro que acabou de nascer. Ai, meu filho nasceu prematuro com pouquinhos centímetros, muito vermelhinho, e ela quer que você reproduza. Aí sim, ele é muito vermelhinho, muito roxinho, muito tudo, né? E pouco pelo, às vezes muito peludo, às vezes ao contrário, tem muito pelo, que é a defesa mesmo do organismo. E aquele bebê prematuro que acabou de sair da UTI, ou da maternidade, que ficou lá um período, às vezes até 2 meses, né? Esse é menos vermelho, claro, né? Então, depende muito do que você quer fazer. Eu faço bebês muito vermelhinhos, eu faço menos vermelhinhos, eu faço mais clarinhos, eu faço bebê de todas as tonalidades. Depende muito do que você quer. Não precisa ser muito vermelho. Ficou muito vermelho? Digo sempre, tem um monte de story, inclusive falando, parece uma bobagem, né? Esses shorts, esses vídeos curtinhos que a gente faz, esses reels que a gente solta aí, parece bobagem, mas muita gente aprende, ó. Um pincel com a coloração do verde que eu uso para neutralizar um vermelho, isso aqui, ó, fechou. Você fez o seu bebê todinho, não selou. Tá muito vermelhinho, mesmo que você não tenha intenção de deixar ele tão vermelho. Olha, esse verde é o verde, é o Green 6, tá? Você dá um banho de Green 6 nele, mas dá assim, tipo assim, fez toda a pintura, tá tudo pronto, seladinho. Você dá, mas pense, você não quer pintar de verde. Você quer causar uma reação química naquela tinta vermelha que está ali. Porque o vermelho, quanto mais você esfregar ele para tirar, mais vermelho ele vai ficar. Porque você está tirando só a umidade, a tinta já penetrou, ficou muito vermelho. Se você vem com o verde, você esfrega o verde sim, porque você vai causar uma reação química lá no vermelho e ele vai clarear, tá? Então não é obrigatório fazer vermelho. Fez, não gostou, ficou errado, vai de verdinho, tá? Dá um banho de verde, não tenha medo. Vai, esfrega, passa bem, bota no forno. Ah, ainda tá vermelho, pode fazer uma segunda vez, tá bom? Que mais que alguém perguntou aqui? A Rúbia. Oi, Mara, quais as cores você usa para fazer bebê moreno? Ah, muitas. Essa sim é uma coloração que não tem como você dizer use pouco, use menos, porque o entendimento das pessoas é sempre assim, que você vai lá e pega um marrom desse e faz um bebê reborn moreno. Eu sempre mostro o meu moreninho lá de trás, porque as pessoas quando enxergam ele de pertinho percebem a quantidade de cores que tem nele. Ele não é um moreninho negro, né? Nem o negro é tão moreninho. Eu quero que você me alcance, por favor, aquele moreninho lá e aquele moreno, sabe aquele moreninho diferente ali? Aquele lá. Olha aqui, olha, Rúbia, veja. Você olhando ele aqui, você vê que ele é bem moreno, né? Os meus morenos, olha, tá vendo? São morenos diferentes. Às vezes no vídeo eles não mostram o quanto eles são diferentes um do outro. Veja que esse aqui é aquele moreno mais mulatinho, que toma o sol, que vai à praia, fica vermelhinho, sabe? Esse é aquele moreno que tem aquelas marcações mais escuras. Você vê assim que as profundidades são mais escuras. Dá para perceber isso? E isso aqui é uma mistura de cores, de muitas cores, sabe? Então, assim, seria desonesto eu dizer para você, use tal cor para fazer o moreno. Não existe essa cor pronta, tá? Essa cor a gente faz. A gente constrói essa cor, a gente vai acrescentando. Eu uso assim, tipo, uma tonalidade de pele, vamos dizer, me empresta essa coloração aqui, ó. O rosa, isso. Quer ver? Vamos dizer, pode deixar ele aqui. Vamos dizer que eu uso aqui um flash
Vamos lá num flash mais forte. Um flash 3. Vou fechar os outros para você ver aqui. Eu uso um flash 3, que é esse aqui, né? É um chocolate ao leite meio amargo, tá? Tá aqui. Eu posso usar só essa cor? Não. Vai ficar uma cor como se eu pegasse uma cor escura e pintasse uma parede. Não vai ter luz, não vai ter diferença, não vai ter tonalidade de pele real, tá? Vamos dizer que eu use um flash 2, que é aquele escuro, bem escuro, mais escuro, tá? Bem escuro mesmo, aquele café puro. Se eu colocar só essa cor, eu vou fazer uma coisa que não tem profundidade, não tem uma pintura 3D, não mostra os detalhes em separado, sabe? Eu não consigo mostrar. Então, se eu aqui, nessa coloração, tem alguns tons de pele, um diferente do outro, e tem uma coloração que eu considero, assim, se eu for considerar como referência, um chocolate rubi, que eu não sei se todo mundo conhece, que há pouco tempo, assim, apareceu e aparece no mercado, que é um chocolate rosa, sabe? Então, nas minhas colorações aqui, para misturar essas cores, para que ele se transforme nessa cor, eu tenho muitas cores. Tá? Então, essa pergunta sempre me fazem. Que cor você indica para fazer um moreno? Muitas, muitas. E no moreno não tem muito como disfarçar, de eu colocar uma cor a menos, uma cor a mais, ou eu trocar uma cor pela outra, porque se não souber aplicar, vai ficar manchado, sabe? A técnica da pintura desse moreno é diferente da do outro. A do outro, você faz uma musculação para pintar. Essa daqui você faz no mesmo processo de pintura do caucasiano e tal, batendo esponjinha. Naquele lá, a esponja é aquela esponja sem látex grande, que eu devo ter aqui. É uma esponja diferente, ela é maior. Ó, ela é esse tamanho de esponja, tá? Você veja que aqui eu tenho cores diferentes de cor de pele, tá vendo? Ela é uma esponja maior, ela é bem resistente, é uma esponja sem látex e que eu pinto batendo a esponja, mas é batendo nesse bebê muitas vezes. Por quê? Para não ficar manchado. Então, o bebê moreno, ele não é tão simples. E as cores são mais... elas têm que ser aquelas cores, não tem como substituir, tá? Deixa eu ver. Me diga se eu respondi a tua pergunta, tá? É a Rúbia que perguntou. A Débora, eu não entendo o tom aveludado da pele. Como assim, Débora? Tom aveludado da pele. Me explica melhor o que você quer dizer. Tá? Quando assim, tipo, não fica muito vermelho, fica um vermelho mais rosadinho, mais suave, talvez. Porque daí ou é tom ou é textura, né? Você quer saber a cor. A Letícia, interessante, adorei as dicas, principalmente para amenizar o tom. Então, Letícia, são duas possibilidades que eu sempre faço questão de mostrar. Além do verde, vamos dizer que você resolveu fazer um moreno. Para a Rúbia, isso é bem bom, essa pergunta ajuda também, essa resposta vai te ajudar. Resolveu fazer um moreno, pintei tudo. Como aqui vão muitas cores, inclusive o Raul Siena entra bem aqui, às vezes ele fica muito amarelo. Embora seja um moreno, fica um moreno amarelado. E aí, para o amarelado, ó, o lilás. Esse lilás, ele é uma construção, tá? Ele é um azul tipo flash, o Phthalo Blue 8, tá? Com um pouquinho do Dioxazine Purple, que é aquele lilás. Então, eu vou dando a coloração lilás no azul. Ele fica um azul violeta. Isso aqui, tá? Ele neutraliza o amarelado do seu kit. Inclusive, se o kit veio cru, amarelo. É essa cor que você usa. Se você vai na roda de cores, você vai ver aqui, ó. Olha, você vai ver exatamente isso aqui. Tá vendo, ó? Eu não sei se a luz permite que você veja que a cor que eu usei aqui, ó, eu vou seguindo. Tá aqui. Tá aqui. Tá? Pro amarelado do meu kit ou pro amarelado da pintura, tá aqui a minha cor. Bem fiel à coloração pedida para neutralizar o amarelo.
tá? Então, são coisinhas assim que eu acho importante que tenha um caderninho, e eu sei que a Débora já tem, para anotar essas pequenas coisas que às vezes não se aprende por aí, né? Ah, Daiane, terminei o implante, mas percebo que a orelha do meu bebê saiu a tinta. É mesmo? Ora, mas eu já vi essa conversa esses dias em outro grupo. A pessoa dizendo que fez e a orelha saiu a tinta. Talvez pelo atrito, né? De a gente ficar segurando, virando para lá, virando para cá, batendo. Posso retocar e pintar? Claro que sim. Retoque mesmo, Daiane. O que, que você faz? Se é a orelhinha, faz aquela orelhinha, se o seu bebê é branquinho, faz aquela orelhinha que ela é um pouquinho menos avermelhadinha, daí ela fica aquele avermelhadinho um pouquinho mais escuro. Dá uma retocada assim para criar um efeito ali, tá? Pode retocar sim. Mas eu já vi essa história de que os bebês sai a tinta da orelhinha. Em outro grupo, assim, e achei estranho porque no meu caso aqui, que eu uso esse tipo de material, nunca saiu, né? E eu implanto também. Vocês vejam ali que os bebês têm cabelo, né? Raramente eles ficam sem cabelo aqui. Mas eu já vi essa história. Mas pode retocar, sim, claro que sim. E faz um detalhe. Ai, dá um vermelhinho, põe um vermelhinho tipo, a criança chorou, tá mais avermelhadinho. Dá um detalhezinho ali. Eu tive um kit que veio com uma mancha preta na orelha, eu não consegui tirar. Eu deixei um sinal, né? Um sinalzinho de nascença. Ué, não era por semelhança, então não tem problema nenhum a gente criar, né? A Letícia, pintura afro é melhor treinar em kit branco ou birracial? Birracial não é para pintura afro, a não ser que você queira fazer aquele negro bem escuro, sabe? Aquele que você vai ver pouca luz em pouquíssimos lugares, a tonalidade da boca ela é mais arroxeada em volta e bem rosada no meio. Procura fotos, Letícia. Vai, se você tem o Pinterest é ótimo para isso, tá? O bebê, o kit para birracial, você vai ter muita dificuldade com ele. Ele é muito oleoso, tá? E se você comprar o kit para fazer, por exemplo, esse meu aqui, eu sofri um bocado, porque eu escolhi esse kit pelos traços, mas ele era aquele kit que ninguém mais tem, que é raro ter por aí, que é um kit meio acinzentado, sabe? E foi muito difícil neutralizar ele. Teve várias cores na neutralização para ele, porque é um kit antigo, mas eu escolhi por causa dos traços e consegui neutralizar e fazer. Mas se você não pode ser muito branco, tá? Se for aqueles da Bountiful, por exemplo, se for esses Real Born, que são muito brancos, os translúcidos, esses não são bons para fazer bebê afro. Para o bebê afro, pega um pêssego um pouco mais rosado, uma cor assim que tem uma tonalidade quase de pele amareladinha, assim, mas não faça nem muito branco e nem o birracial, tá? O birracial ele já vem com uma coisa, você vai ter muita dificuldade, a não ser que você queira escurecer muito ele. Deixar aquele moreno assim que a gente vê hoje no Brasil, né? Várias pessoas que vêm de outros países, que a gente vê bastante, o pessoal aqui que vem, que são de Angola e tal, que tem uma tonalidade mais escura de pele, né? O nosso moreno brasileiro, o nosso afrodescendente aqui, ele é um moreno mais mulato, né? E mais avermelhado. Então, se você comprar um kit birracial, não vale a pena. Vale muito mais a pena você criar a tonalidade de pele, tá? Ah, sim, dona Débora, tocar no bebê, ele tem a pele suave, sem pinicar, porque às vezes você coloca poros e fica áspero, exatamente. O que que define isso? A esponja que você usou para criar os poros, né? Mostramos sempre aqui, eu já até deixo tudo pertinho. Mostramos sempre aqui as esponjas que criam poros mais grossos, mais finos, aquelas esponjas que são muito exageradas, ó. Essa é aquela esponja bem macia, que o pessoal usa para lavar carro, que é bem macia, que não risca o carro. Ela cria poros? Cria. Quando que ela vai criar poros muito ásperos? Quando você for lá e apertar muito a esponja, ela vai deixar um carimbo, né? Você usa ela suave para fazer poros, não faça poros muito apertados, tá?
Para fazer os poros mais suavezinhos, a esponja de louça é boa, não vai deixar aquilo que pinica. E para você fazer realmente poros que te interessem e que sejam assim mais suaves, usa a nossa esponjinha, aquela com látex. Você vai carimbandinho ali, vai virando. O carimbar e tirar vai criar uma texturinha, mas se você usar aquela coisa exagerada, né? Que é aquela esponjona, assim, que é grosseira, tem até mais grossa do que essa, realmente vai ficar uma coisa muito estranha. Porque aí você vai passar a mão, vai ficar áspero. Outra coisa, não exagere no tique. Ou não coloque, se você não gosta da aspereza. Gosta dele acetinado, aveludado, um pouquinho de mate para tirar o brilho e o satin para deixar aquela pelezinha acetinada. Mas daí diminui a quantidade de tine, porque o tine e o satin, eles são muito oleosos, né? Tem gente que usa até essa aqui para fazer poros, ó. Essa é aquela esponja que é tipo qualquer coisa do mar, né? Que vem, as pessoas gostam de usar para tomar banho e tal, tipo buchinha assim. Mas é esponja mesmo, ó. Ela é bem suavezinha, tá? Que tem esses poros aqui. Mas eu não aconselho, porque eu acho grosseiríssimo isso aqui para fazer um acabamento, né? Até existe uma esponjinha preta, ó, já usei bem. Ela é bem suave. Isso aqui o pessoal usa quando envia coisas eletrônicas, né? Às vezes até no próprio celular, vem ali os componentes nessa esponjinha preta que é bem macia. Essa é ótima para fazer porosidade e deixar bem macio, bem aveludadinho, tá? Então, o que determina ou é o exagero do material seco, que é o mate, ou o tique, né? Ou exagerou muito aí na fórmula, ou errou na esponja, tá? Por isso que fica aquela coisa grosseira que eu também não gosto. Eu, para mim, a pele do bebê é essa aqui. É passar a mão, não é oleosa, mas é suave, não faz barulho, né? Porque às vezes você esfrega e faz até barulho. Ah, para colocar no forno por depois do retoque. Você não tem soprador térmico, Daiane? Se não tiver, você já colou o cabelo? Preciso saber disso. Porque se você colou o cabelo e vai colocar no forno, quero saber que cola você usou, tá? Se você não colou, molha bem o cabelo, enrola num pano bem molhadinho, pintou ali a orelhinha, vai no forno. Se você colou com cola que indo no forno vai derreter, seu cabelo vai descolar, né? Vai sair fácil depois, tá? Porque o vinil abre os poros, libera, né? Você, se não tem soprador térmico e é um retoque pequeno, vai com secador de cabelo bem de longe, faz uma vez, deixa esfriar, faz de novo, faz umas 3 vezes assim, mas olha, não pode ser de perto, se tiver como proteger o bico ali, porque o secador de cabelo ele tem a resistência muito próxima do bico, né? Tem que ser longe, por isso o soprador térmico. Se você não tem, vai de longe, tá? Vai com calorzinho de longe ali, tenta fazer um arranjozinho ali. A Letícia, a airdry misturada que o pessoal vende sempre descasca a tinta. Talvez foi o material que fez descascar a orelhinha. Ah, mas a Daiane não pinta com airdry, né, Daiane? Ela pinta com as tintas da Cris, se não me engano. Então, não, elas são base óleo também. Às vezes é o atrito mesmo, talvez não tenha ficado bem selado aquela região, passou pouco a selagem ali. Acontece, acontece tanta coisa, às vezes ali o verniz está um pouco, o vinil está um pouco mais liso, né? Por isso eu insisto na texturização. Se você não faz texturização e vai direto para a pintura, em alguma hora isso vai sair, tá? Tá doida para fazer um pretinho? Tem um kit aqui, vou arriscar. Isso, não custa tentar. Simone Maturino, seja bem-vinda, Simone. Boa tarde. Lucilene Strauss, seja bem-vinda. Shirley Cristiane, sejam bem-vindas. Ah, Débora dizendo que não entendi essa coisa dos poros, tá? Não colou? Ai, que maravilha, Daiane, que bom que você não colou. Então faz isso.
molha o cabelinho, enrola uma fraldinha, um paninho bem molhadinho, tá? Faz ali o retoque e daí põe no forno sim, tá? E se é com o verniz da Cris, é base óleo, né? Então não tem problema, tá? E essas pessoas que acabaram de entrar, que são novas, que eu não tinha visto por aqui, querem que eu repita a história da tinta? De quantas cores de tinta você precisa para fazer o seu primeiro bebê reborn? Para iniciar na arte reborn, aquela pessoa que não tem nenhuma noção de cores e daí vê aquela lista de material, não sabe o que realmente precisa comprar. Quando você faz um curso, existe um método, existe uma lista de material, que claro, deve ser respeitada, né? Ainda assim, pode fazer pequenos ajustes, conversando lá com quem está te ensinando, né? Com quem está dando mentoria, ou está ensinando, ou está fazendo o curso, pode perguntar, olha, eu posso comprar menos essa? Por enquanto eu posso comprar só essas? Claro, sempre tem uma negociação aí, né? Mas se você está começando, nunca fez um bebê reborn na vida, e você quer uma lista de cores, né? Então, você precisa de pelo menos ter o básico, né? Conhecimento de cores. Então, as cores mais básicas que eu mostrei aqui, que é para fazer um bebê caucasiano, tá? Um bebê claro, um bebê branquinho. Eu usei aqui, vou repetir para quem entrou depois, eu usei 3 tons de vermelho, tá? O Crimson, que para quem não trabalha ou não conhece, as tintas Gênesis não existem, né? Mas o Crimson é esse vermelho bem vivo, ó. É quase um framboesa mesmo, é um vermelho vivo, tá? Então, eu usei um desse vermelho, usei esse Lip Blush Nail, que é um vermelho bem aberto, bem claro, né? Que é o vermelho verdadeiro, na verdade. E o Eyelid Purple, que é o vermelho arroxeado, que é aquele vinho mesmo. Na tampinha dá pra ver que ele é roxinho, ó. Dá pra ver o quanto que ele é arroxeado, tá? Ó. Então, eu usei essas 3 cores de vermelho. Daí, eu usei o Halciena. Para várias partes, várias etapinhas ali, eu usei o Halciena. E também para os banhos. O Hall Amber, que é um café, é um marrom café, né? Que eu uso para banhos e já deixo para as sobrancelhas. Para as sobrancelhas, eu tenho também o Burnet Amber, que é aquele vermelho, marrom mais avermelhado, tá? Que eu posso tranquilamente juntar aqui e fazer uma sobrancelha, um marrom mais escuro, escurecendo com esse aqui. Posso fazer uma sobrancelha mais escurinha, quase pro preto, né? Eu não gosto de sobrancelha preta. Se for para fazer escuro, eu uso o Hall Amber, tá? Posso fazer aqui tonalidades diferentes usando essas 2 cores aqui. Um para banho, o outro aqui juntando os 2 para fazer sobrancelha. Usei o azul, que é o Blue 8, que é aquele azul claríssimo, que a gente usa bastante para neutralizar, inclusive os kits, né? Para quem tem os kits pêssego aí, o azul é ótimo. Eu tenho para as veias, para as transparências, para as manchinhas de frio, eu uso esse Vein Blue. Posso usar outras cores? Claro que pode. Você pode compor um azul e fazer a veia, um azul mais esverdeadinho, misturando o azul com verdinho, você vai conseguir fazer as veias. Mas esse aqui, né, que é uma cor já, que é um pré-mix, já vem pronto, esse daqui você faz as transparências, as veias, manchinhas de frio, tranquilamente com ele. Então, para quem nunca comprou material, né, tá entrando na Arte Reborn e quer, de repente, não comprar tantos azuis, esse daqui, ele atende bem a essas 3 etapas aí da pintura. E eu tenho, se for necessário, ultramarine para escurecer os vermelhos, que é esse azul bique aqui, que a gente usa assim a pontinha do pincel. Então, na soma, para quem nunca fez um bebê reborn, vai fazer pela primeira vez, né? Quer aprender, quer fazer o básico, tá? É o básico, porque a técnica ela vai o basiquinho para quem precisa entender a cor, precisa lá aprender a manipular os pincéis, a misturar as cores, fazer essas misturinhas para criar, né, essa pele realista. Faz o basiquinho. De uma altura para frente, dá para partir para o avançado. Quem consegue fazer o básico, dá para partir para o avançado rapidinho
Que daí o avançado tem mais colorações, tem mais detalhamento, né? No rostinho principalmente cria-se mais realismo. Então é um passo a passo, né? Para quem nunca fez um bebê reborn, ai, quero entrar logo no avançado, vou fazer o melhor bebê reborn da minha vida. Talvez você tenha mais dificuldade porque você não aprendeu o básico. Então, o básico é sempre essencial, sabe? É preciso saber fazer aquela pinturinha básica para conseguir fazer um bebê reborn, ó. Então, com isso aqui dá para fazer um bebê reborn? Dá, tranquilamente. E vai precisar do tine e de um verniz para selagem, né? 1 ou 2 vernizes para selagem. Ou o mate e o satin, que eu recomendo para quem nunca fez usar só esses. E para quem já está na arte, pode ter o tique, que é o que dá volume 3D. Esse, o tique, não precisa comprar em grande quantidade. Quais que precisa a quantidade um pouquinho maior? O tinning mais, o satin médio e o mate um pouquinho a mais. Então, numa escala, assim, compra assim, o tique mínimo, daí vai no satin, compra um tantinho a mais, vai no mate um tantinho a mais, vai lá no tine, aí sim uma quantidade maior, porque pode partir para uma pintura mais evoluída, uma pintura mais avançada, para pintar inteira com tine. Eu lembro que na live passada alguém comentou aqui que gastou muito material quando começou e misturava com o tine um monte e tal e errava nas cores e tal. Então, para que essa dificuldade não cresça, começa pelo básico, porque você aprende a colorir. Uma coisa é colorir uma coisa num livro, naqueles livrinhos de colorir, é pintar uma estatueta e tal. Outra coisa é criar um realismo, né? É uma pintura 3D, ela é uma pintura que tem profundidades, né? Ela tem todos esses detalhes, então faz diferença a gente saber como aplicar as coisas. Não é fácil fazer moreninho, viu? Eu esqueci quem perguntou. A Rúbia, né, que perguntou. Não é fácil, mas com cuidado, com metodologia, sabendo fazer a mistura de cores, você vai fazer moreninhos. Eu sou apaixonada por esse moreninho, porque eu acho que ele tem todas as cores que eu imaginei colocar nele. Eu queria que ele tivesse luz, eu queria que ele fosse coradinho, eu queria que ele tivesse essa vivacidade na cor, embora ele tenha olhos tristes. Você vê que a pintura faz com que ele pareça um bebezinho bem alegrinho, né? Mas é a pintura que faz isso. Se eu não souber fazer a coloração da boca, com certeza eu vou estragar isso aqui, porque o que mais chama atenção no moreninho é a boca. É o tamanho do lábio. Procura comprar com lábios mais carnudos, mais grossinhos, né? Eu tenho aquela outra ali que ela tem o lábio, ela é mais bicudinha, na verdade, né? Ela tem um bico. Então, ela é uma outra pintura. Aqui, essa amarelinha aqui, ó. É uma outra pintura, né? Veja que a cor dela é diferente. Ela tem outra luz, outro tipo de pintura. Né? Aqui a iluminação às vezes aqui engana muito, tá? As cores que os bebês aparecem aqui, mas se eu coloco os dois juntos, você vê que a tonalidade da pele é diferente, totalmente diferente, tá? Então você veja, e a boca é sempre uma boquinha mais avantajada, né? Uma coisa é explicar didaticamente, porque tem gente que precisa de facilidade no linguajar para explicar. Por exemplo, poros. Você já imagina um negócio para aparecer. É mesmo, é isso mesmo, Débora. A pessoa acha, eu tenho visto aí, acompanho várias pessoas, né, porque a gente tem que estar sempre observando. O que é bom, o que não é bom, né? É bom observar. Quando é bom, guarda a dica para você, dá um print, salva, escreve lá no seu caderninho. Quando é ruim, observa para você não fazer igual. Eu vi esses dias uma artista até bem conhecida mostrando assim, eu fiz os poros, olha e vejam os poros. Eu vi os poros e fiquei pensando, quando é que um neném nasce com aquela pele? Eu nunca vi. Para mim, assim, parece um jacaré. Não conheço bebê que nasce, a não ser que a criança tenha problema, né?
Bebês têm pele macia, pele aveludada, suave, né? Tem luz, tem claridade. Eu não sei como que faz aquela pele tão grossa. E não é dizer assim, ai, o verniz da fulana de tal é maravilhoso, olha essa textura. Não é o verniz que faz a textura, né? O que faz a textura é a esponja, que eu acabei de mostrar. Vários tipos de esponjas, né? Esponjas assim, aquela lá, que é aquela não sei o que do mar aí, né? São as esponjas. Então, se você usa uma coisa com uma gramatura grande, uns buracões, vai ficar buracão, né? Vai fazer. E à medida que você põe lá e puxa, parece um carimbo, assim, sabe quando você pisa na lama e depois vai pisar dentro de casa? Vai ficar lá aquela pegada, assim, né? Com relevo. Não é assim, né? A textura da pele do bebê, ela é bem suave. Então, o que a gente precisa é decidir se eu quero que ele brilhe mais, que ele brilhe menos, ou que ele brilhe em alguns lugares e outro não. Você não precisa fazer uma selagem daquelas que fica, né, tudo igual. Pode mudar, né? Pode fazer mais sequinha aqui, mais molhadinha ali, ou não passar a selagem final. Por exemplo, dentro da orelhinha, não passe, porque a sua pintura já está selada, ela já foi no forno um monte de vezes. Não precisa selar lá dentro com nada fosco. A sola do pezinho é oleosa, a da mãozinha é oleosa. Então, deixa lá, ó. Oleoso, porque tem brilho, tem umidade, é hidratado. Bebezinho é super hidratado, não tem isso de pele seca, né? Então, ó, outra coisa muito importante, gente, ó, eu acho isso a coisa mais importante da pintura. É você colocar o rostinho, o bracinho, a perninha. Se você coloca tudo junto, eles têm que ser pelo menos parentes, né? Eu não posso fazer um bebê moreno demais e o resto não ter essa característica, ó, que são os detalhezinhos na mãozinha, essa coloração ali que mostra, né? A parte que no caucasiano é avermelhadinho, no moreninho ela é um pouquinho mais escurinha. Ela não é totalmente escura, mas ela tem uma tonalidade mais escura. Então, isso precisa prestar atenção. Quando você faz um kit, ó, tudo tem que estar da mesma cor, não é? Mesmo que seja aqui, olha, tudo tem que estar da mesma cor. Então, cada vez que pintar 2 bracinhos, 2 perninhas, antes de selar, olhe. Olhe bem, tá da mesma cor? Ah, não, aqui tá menos vermelhinho. Vai lá e dá mais uma pintadinha. Ah, tá muito vermelho aqui. Vai lá e até neutraliza o vermelho se quiser e faz de novo na coloração do outro. Mas pense sempre nisso, tá? Olha aqui, ó, o que eu digo do vinil pêssego, ó. Esse vinil nem é pêssego, ele era quase que amarelo. Então, para neutralizar é só com lilás, porque ele é amarelo mesmo, tá? Esses aqui eu não posso mostrar detalhes, porque quem me acompanha aqui sabe que logo nós teremos lançamentos novos, né? E quem quiser me acompanhar, quem quiser assistir o lançamento, vai lá no meu site, que tem aí na bio, se inscreve lá, tem uma reserva de vaga, você vai colocar lá os seus dados e vai ser avisado da data do lançamento e vai poder, durante o processo, participar, inclusive, da pintura desse kit que eu mostrei, que eu não posso mostrar pintado, tá? Então, pode até pintar junto, se quiser, tá bom? Tá demorando um pouquinho porque houve um problema técnico e então por isso que tá demorando. Eu sei que algumas pessoas aí já se inscreveram, estão esperando, né? Receber o comunicado. Exatamente, dona Débora. É 2, sabe? A pessoa leva, paga 1, leva 2 e mais. Lá para frente, quantos vierem, não precisa comprar tudo de novo, vai pagar uma pequena taxa de renovação só. Então, vai vir aí. Quem quer fazer só moreno vai fazer, mas vai levar junto os outros, entende? Não vai ter, eu vou fazer só um e vou deixar o outro para depois, eu vou ter que pagar um e depois pagar o outro. Vai fazer os dois, tá?
Então, vai confirmar, vai aí até algumas coisas que de repente passou batida num curso, vai aprender no outro, vai estar lá, vai poder assistir, acompanhar, fazer junto, tá? E principalmente o que eu acho mais importante, com assistência. Não adianta nada a pessoa querer fazer alguma coisa e daí vai lá e faz pergunta e ninguém responde, né? Tem gente que não gosta de grupos, né? Tem gente que não gosta de participar de grupo. Tudo bem. Faz a pergunta, deixa a pergunta, eu respondo, tá? Então, fica esperta aí. Quem quiser me acompanhar, nossa data foi remarcada, era para ser na semana que vem, mas ela foi remarcada. Então, quem se inscreve lá no meu site, rebornencantadores.com.br, vai lá, se inscreve, eles vão pedir dados seus, porque você vai ser jogado para um grupo que vai ter o privilégio de ficar sabendo todas as novidades. O evento de lançamento é 100% online e gratuito, tá? Então, fica bem claro aqui. O evento do lançamento é 100% online e gratuito. Eu estarei durante o evento de lançamento pintando aquele kit que eu não posso mostrar, tá? E quem quiser vai poder pintar junto, tá bom? Pelo menos algumas coisas. É claro que a gente não consegue fazer um bebê 100% ao vivo, né? Fazer ele num lançamento de cabo a rabo, mas cada processo vai estar lá, tá? Que é importante a pessoa ver o processo acontecendo, né? Então, quem nunca fez vai poder aprender o básico assim, ó, de cara, tá bom? Vocês têm mais alguma pergunta, meninas? Que eu tenho aqui 4 minutos para fechar 1 hora de live. Às vezes o Instagram me dá assim uma colher de chá e eu consigo ficar mais um tempo. Às vezes não, às vezes eles derrubam a gente com 1 hora, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, as pessoas novas que entraram, se tiverem alguma pergunta, por favor, tá? Podem entrar e fazer as perguntas. Se não querem fazer aqui, deixem as suas perguntas. Hoje é terça-feira, na quinta-feira a gente tem a live às 5 horas. E se vocês quiserem deixar aí alguma pergunta, eu respondo na quinta-feira, tá? Ah, repararam no corpinho do moreninho? Que ele é moreninho também? Então, eu quis este corpinho, ele é original, ele veio junto com o kit, mas ele era corpinho da corzinha natural, aquela corzinha clara, né? Porque o kit não era moreno, ele ficou moreno. Eu tingi esse corpinho com aquela tintazinha que a gente ferve e que põe lá de molho e mexe e tal, e depois lava muito bem para não ficar com excesso de tinta. Eu tingi o corpinho porque eu acho que não ficaria bom que o bebezinho moreno tivesse aquele corpinho clarinho, né? Assim fica parecendo que ele tá de body sempre, ó, né? Fica bem bonitinho, ele tem membros inteiros, então parece que ele tá de body mesmo, eu achei que ficou ótimo. Tem gente que coloca até botõezinhos aqui para disfarçar que é uma roupinha, tá? Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, não tem nada a perguntar, nenhuma dúvida, eu agradeço que vocês estão aqui comigo e nos vemos novamente. Mas não solta a tinta, não. Chama-se sangrar. Eu fiz, é aquela tinta de tubinho, sabe? Acho que é Guarani, né? É uma marca antiquíssima, né? Eu comprei o marrom, eu preparei, não gastei o tubinho todo como manda ali, fiz metade. Coloquei o mesmo tanto de água que manda, mas eu pus metade do tubinho, coloquei lá, fervi e depois lavei até parar de sair, de sangrar que chama. Eu entendo de pintura de tecido porque eu fazia estamparia. Então, é sangrar que chama. Caso, esse aqui é um suede, né? Então, caso ele não pare de sangrar, no suede, que é um tecido sintético, você vai colocar vinagre na água e enxaguar. Caso o tecido seja de algodão, ou seja, seda pura, você coloca sal grosso, tá? Mas aqui tem que sangrar bem, tá? Deixar embaixo da torneira até você ver que não sai mais nada de tinta.
seca bem e não vai correr risco nenhum de manchar nada, porque o bebezinho já é moreninho, né? E ele usa aqui constantemente uma roupa branca, que eu acho que muita gente aí que me segue já viu que ele usa um bodyzinho branco de prematuro e o bodyzinho nunca manchou, tá? Então é garantido, pode tingir sim, tá bom? Respondi a sua pergunta, Shelly? Então é isso, tá? Que às vezes você nem encontra, né, o bodyzinho para os kits morenos. Então é só tingir, tá bom? E já pensei várias vezes, inclusive, de tingir os corpinhos que vêm em tom de pele de rosa, de verdinho, né? Porque você já pensou que parece um body mesmo? Né? Que não fica parecendo corpinho? Fica bonitinho, né? Manchou por causa de uma roupa. Esses dias um bebê que fiz manchou por causa de uma roupa, saiu tinta no seu bebê. É sempre bom lavar a roupa antes de colocar no bebê, viu, Shelly? Mesmo que você tenha comprado numa loja, lava bonitinho com sabãozinho neutro, né? Lava, já põe um pouquinho de comfort para dar um cheirinho bom na roupa, antes de colocar no bebezinho, porque pode manchar a pintura mesmo. Sempre é bom ter esse cuidado, né? Ok, então é isso, meninas. Até quinta-feira e qualquer pergunta, qualquer novidade, qualquer coisa a respeito das tintas que eu falei aqui, fala aí, dá aí deixa um recadinho, pergunta o que vocês quiserem, tá bom? Um beijo para vocês e até quinta-feira.